O tema é entender as Escrituras. Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Sagradas Escrituras. Lucas 24, de 36 a 47, é o texto principal. A Bíblia nos afirma que é preciso conhecer as Escrituras. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Aquele que procura se aproximar de Deus precisa conhecer as Escrituras, precisa conhecer a palavra de Deus, a mensagem, a carta que Deus enviou para cada um de nós, para orientar a nossa vida e nos conduzir à salvação. Quem não conhece está praticando um erro. E se, ao buscar o conhecimento das Escrituras, nós tivermos dificuldade, é possível pedir ajuda. O eunuco disse: Como posso entender se ninguém me explica? Atos 8, 30, 31. E então Filipe se aproximou dele e explicou, a partir da profecia de Isaías, quem era o Cristo, até o momento em que ele se decidiu pelo batismo. Jesus respondeu também: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Aqui ele se refere a quem conhece e não pratica. É um outro problema. Muita gente conhece a palavra de Deus, mas não coloca em prática na sua vida os comandos, os mandamentos, a direção da palavra de Deus. E aí existe o risco de voltar atrás, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem voltar atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Segunda carta de Pedro 2, 20 a 22. Mas existe ainda uma situação mais complicada. É daquele que conhece, que pratica, mas não se deixa transformar pela palavra de Deus. Então é o caso do fariseu que, tendo conhecimento e praticando a fé, se achava superior às outras pessoas. Então a palavra de Deus diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Concluímos então que é preciso conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e deixar-se transformar por ela para que a nossa vida seja a própria mensagem de Deus. Nos inspirando na pessoa de Cristo, vemos que ele conheceu a mensagem, aos 12 anos ele já era capaz de discutir com os doutores da lei. Depois ele pratica a palavra até os 30 anos, sendo um filho obediente, sendo um cidadão respeitável, fazendo aquilo que era correto. E depois ele se transforma na própria mensagem. As pessoas que olhavam para ele viam a maneira correta de viver. E esse também deve ser o nosso alvo, né? Conhecer a palavra, praticar e depois transformar a nossa vida numa mensagem do Evangelho, para aqueles que olham para nós possam ver refletido em nós a luz do Cristo e da sua salvação. Esta é a nossa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe com uma boa semana.